E uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta semana apontou que 59% dos brasileiros estão acima do peso, mas apenas 11% têm diagnóstico médico. E 24% dos entrevistados apresentaram obesidade, enquanto 35% estão com sobrepeso. E a obesidade é considerada uma doença crônica, segundo a Organização Mundial da Saúde, e está associada a várias doenças. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora via internet com o Luiz Castro, que é cirurgião do aparelho digestivo. Ele já está aqui aparecendo para a gente. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. É um prazer poder conversar com vocês do Telejornal Aparecida, na TV Aparecida, principalmente conversar sobre um assunto tão importante para a humanidade hoje, que é a obesidade. Doutora, eu queria que o senhor começasse falando para a gente quais os riscos, né, da obesidade para a saúde de maneira geral. Quais doenças estão associadas, né, a esse problema? Olha, eu acho que eu tenho um exemplo bem simples de uma pessoa que não é da área médica entender. Imagine que eu tenho um carro, eu compro um carro 0 quilômetro e o fabricante fala para ele assim, ó, esse motor desse carro ele foi feito para que você rode a 100 km por hora no máximo, que você troque o óleo, que você ponha boa gasolina, que você faça a manutenção do carro. O corpo humano é a mesma coisa. Nós temos vários órgãos no nosso corpo, o cérebro, o coração, o pulmão, o sistema digestivo e tal. Se você maltratar esse carro que você comprou, colocando uma gasolina de péssima qualidade, não trocando óleo, andando a 150, 160 km por hora, este carro ele vai ter uma vida útil muito menor. E lá na frente ele vai quebrar, você vai ter que trocar peças, você vai ter que fazer. O corpo humano é a mesma coisa. Nosso corpo ele foi feito para um determinado peso que tem como referência a sua altura, sexo, altura e idade. Se eu tenho um corpo que está muito mais pesado do que ele teria que ter, o teu coração vai ter que funcionar, vai ter que bater com mais força, sua pressão vai aumentar, você vai ter hipertensão. Você pode vir a ter hipertensão. 40% dos indivíduos obesos ou que têm sobrepeso são hipertensos ou têm crises hipertensivas. Se você, com a idade, principalmente rodeando depois dos 50, 60 anos, você pode ter resistência insulínica pelo aumento da concentração de gordura intraabdominal e resistência insulínica, o que leva ao diabetes. Então, são doenças que muitas vezes não traduz para o indivíduo uma morte súbita, mas que vão trazer uma péssima qualidade de vida para ele no final da vida, tá certo? No último terço da vida, digamos assim, como ele vai ter problemas ortopédicos, né? Respiratórios. Então, se você tem 30, 40 quilos a mais, mesmo que sejam 10 quilos, vai forçar o teu joelho, o teu tornozelo, a tua coluna, o teu pulmão, você vai ter... o teu organismo vai ficar doente. Então, o sobrepeso e a obesidade é um problema. Talvez, se você, quando é mais jovem, tem menos de 30 anos de idade, 25 anos de idade, é mais suportável essa situação. Mas você está destruindo o seu corpo lá na frente. Então, a sua expectativa de vida, agora há pouco nós estamos falando aí em 83 anos de expectativa de vida em 2070, né? Então, isso é para o indivíduo que, como fala a própria história da humanidade, se você semeia a terra bem, se você prepara a terra, você planta, você vai ter uma boa colheita. Se você plantar mal, você vai ter uma má colheita. E a obesidade é isso, o sobrepeso é isso. Falando nisso, doutor, quero aproveitar até, boa tarde, professor, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Tem como reverter essa situação, né? Não precisa ficar desesperado para a pessoa que está com sobrepeso, está obeso, procurar uma orientação especializada para reverter. E principalmente prevenir, começa desde cedo, né? Em casa, com as crianças, educação alimentar, bons hábitos, passa por tudo isso, né? Sim, tem como prevenir, tem como melhorar, tem como regredir,
você precisa sempre estar com o apoio de uma equipe multiprofissional. A obesidade, o comportamento, ele tem vários aspectos. Ele tem um aspecto psíquico de cada um de nós, então nem todos reagem da mesma forma, então um atendimento psicológico é importante, é muito importante, psiquiátrico em algumas situações, nutricional, com uma nutricionista, tentando entender que o alimento ele tem que ser necessário à sua vida, você tem que se alimentar para sobreviver e não viver para comer. Não é só o prazer de comer ou de beber, as bebidas são importantes. Então, se eu tenho um sobrepeso, eu tenho mais facilidade em recuar. Mas se eu tenho já uma obesidade leve, é mais difícil. E se eu tiver uma obesidade moderada, fundamentalmente, o melhor tratamento é a cirurgia, que é um processo muito mais radical. É o que eu falo para todos os meus pacientes. Obesidade, aliás, em medicina, a doença se previne a doença. Não se tenta tratar somente do que aconteceu. Você tem que prevenir de ficar obeso. E você tem que entender que nós todos vamos envelhecer e nosso metabolismo vai diminuir. Então, nós temos que prevenir, nós não podemos ser sedentários. Hoje eu enxergo uma geração muito, muito diferente da minha, eu tenho 68 anos. Lá atrás, nós não fazíamos uma atividade esportiva tão intensa. Aliás, eram poucos os que faziam. Hoje não, nós aumentamos isso. Uma atividade física é importantíssima, mas o mais fundamental é a alimentação. E tem sim como regredir com profissionais. Com certeza, né? Como o senhor falou, o melhor é exatamente prevenir e lembrar que o metabolismo vai ficando mais devagar e que a gente vai ter que reduzir até a ingestão de alimento. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo ao canal de Nossa Senhora. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, aos seus telespectadores, e estaremos sempre disponíveis para uma orientação profissional. Muito obrigado. Um abraço ao senhor também, um ótimo fim de semana.